Oi, eu sou o Luiz e eu faço parte de uma equipe que é composta por mim, pela Yasmin Hassan, pela Júlia Vilela e pela Raíssa Vitória. Nós somos orientados pela doutora Ariel Gomes, no Instituto de Educação Médica de Angra dos Reis, e esse estudo a gente está enviando para o GICEU. O estudo em questão, ele diz acerca da análise do perfil epidemiológico de óbitos por descolamento prematuro de placenta na região nordeste do Brasil. Primeiramente, a DPP, ou descolamento prematuro de placenta, é quando eu tenho a separação da placenta da parede uterina antes da expulsão fetal normal. Ou seja, a expulsão fetal normal ela ocorre de 39 a 42 semanas. Como a DPP ela caracteriza-se como um sangramento de segunda metade da gestação, em pacientes que apresentam um fator de risco para DPP, a gente imagina que essa DPP ocorre entre 20 a 38 semanas de idade gestacional. Além disso, a DPP ela pode ser causada por causas traumáticas, ou seja, malformações müllerianas, brevidade do cordão, hipertensão de via cava inferior justamente pela compressão uterina devido ao crescimento fetal, ou até mesmo uma retração uterina intensa. E outra forma são as causas não traumáticas. As causas não traumáticas eu tenho hipertensão arterial sistêmica, que representa 50% das causas de DPP, sendo que essa hipertensão arterial sistêmica ela pode ser aquela hipertensão crônica diagnosticada antes da 20ª semana de gestação, ou até mesmo aquela hipertensão gestacional diagnosticada a partir da 20ª semana de gestação e sem proteína. Além disso, pacientes menores do que 15 anos ou maiores do que 35 anos, assim como trombofilias, tabagismo, uso de cocaína e de álcool durante o período gestacional. O Ministério da Saúde brasileira, ele utiliza a classificação de Schier para avaliar tanto a gravidade da DPP quanto um possível prognóstico dessa paciente. Sendo que a classificação de Schier ela usa o sangramento, a contração uterina ou hipertonia uterina, alterações hemodinâmicas, coagulopatias e vitalidade fetal para avaliar o prognóstico e a classificação dessa DPP. Sendo que, com base nessa classificação, eu tenho estágio 0 ou grau 0, quando essa paciente ela é assintomática, e a gente tem um diagnóstico de DPP por um exame complementar, ou seja, por um exame de imagem ou até mesmo um exame histopatológico que comprove um hematoma retroplacentário ou uma invasão miometrial. Eu tenho a DPP grau 1, que é quando essa paciente ela apresenta um sangramento vaginal discreto e indolor, e ela não apresenta uma interação hemodinâmica, justamente por esse sangramento ser pequeno. Além disso, a grau 1, geralmente a gente tem um diagnóstico no intraparto, ou seja, durante o parto da paciente, a gente percebe que a dectação placentária, ou seja, o descolamento, ele ocorreu antes da expulsão fetal. Nós temos aquela DPP estagiada em grau 2, que já tem um sangramento moderado, e como forma de compensar, eu tenho uma taquicardia materna. Além disso, o útero ele começa a se contrair, começa a aumentar os seu tônus, então eu tenho uma dor abdominal nessa paciente, assim como a vitalidade fetal ela já está comprometida. No grau 2 eu já tenho um sofrimento fetal. E por fim, eu tenho a DPP grau 3. A grau 3 é quando eu já tenho um sangramento intenso, então apesar de uma taquicardia materna tá existindo ali, ela não vai ser capaz de compensar, então a grávida entra em hipotensão. Além disso, o útero ele começa a ter um tônus extremamente aumentado, ele começa a se contrair de forma abrupta, e, consequentemente, eu tenho uma hipertonia uterina. Além disso, a vitalidade fetal ela já está comprometida de maneira cabal, então eu tenho um óbito fetal. Sendo que a classificação grau 3 de DPP ela pode ser estratificada em grau 3A e em grau 3B. A grau 3A ela ocorre porque eu tenho a ausência de uma coagulopatia, enquanto a grau 3B ocorre na presença de uma coagulopatia. Para finalizar essa introdução, a DPP, a fisiopatologia da DPP, melhor dizendo, ela é desencadeada por um start, que é o fator de risco, seja uma causa traumática ou uma causa não traumática. E esse fator de risco ele acaba gerando uma hemorragia decidual, ou seja, uma hemorragia do endométrio especializado e diferenciado para a gravidez. E essa hemorragia acaba gerando um hematoma retroplacentário. E daí, a partir desse hematoma, a gente tem 3 vias de comprometimento, tanto comprometimento fetal quanto comprometimento materno. A primeira via, via da total esquerda, é quando esse hematoma ele acaba invadindo a placenta. E ao invadir a placenta, a gente tem o comprometimento da nutrição e da chegada de oxigênio para esse feto. Com isso, esse feto ele começa a entrar em sofrimento. Além disso, é importante ressaltar que quando esse hematoma invade e acomete 50% da área placentária,
a gente já tem um possível óbito fetal. A segunda via é quando esse hematoma ele começa a invadir a musculatura uterina, começa a invadir o miométrio. E ao invadir essa musculatura, ela começa a alterar tanto o parênquima quanto a arquitetura desses miócitos, formando assim o útero de Corvellet. Sendo que o útero de Corvellet ele apresenta um fator de risco extremamente importante para a atonia uterina, que consequentemente a gente pode perceber uma hemorragia pós-parto, que é uma das principais causas de morte em mulheres pós-parto. Por fim, a última via de acometimento, a gente tem quando esse hematoma retroplacentário, ele por estar em contato direto com o endométrio e consequentemente com o miométrio, ele começa a irritar essa camada muscular uterina. E em resposta a essa irritação, o útero ele começa a ter seu tônus aumentado, ele começa a se contrair. Então a paciente vai relatar dor e o principal, pelo útero se contrair, ele aumenta a pressão intrauterina, então eu tenho evolução para o trabalho de parto, ou seja, esse útero se contraindo, ele começa a expulsar o feto antes do período fisiologicamente esperado. Acerca agora do trabalho de maneira mais específica, o objetivo principal desse trabalho foi justamente investigar os óbitos por descolamento prematuro de placenta em mulheres em idade fértil no Nordeste brasileiro. E com base nessa investigação, a gente conseguiu analisar os fatores de vulnerabilidade, ou seja, faixa etária, etnia e escolaridade, que contribuem para um prognóstico negativo, ou seja, que contribuem para o óbito de DPP nessas pacientes. Para a metodologia, é importante ressaltar que esse estudo ele tem uma abordagem retrospectiva, assim como uma abordagem quali-quantitativa. Primeiramente, a abordagem quantitativa, nós utilizamos o Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, e no SIM a gente pesquisou acerca do CID-10 ou 45, que é o CID que diz sobre o descolamento prematuro de placenta. Além disso, a gente pesquisou especificamente na região nordeste do Brasil e utilizou os seguintes descritores: faixa etária, etnia e escolaridade. Além disso, a gente coletou dados também do censo de 2022, fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E com base nesse censo, a gente conseguiu perceber o número populacional de mulheres na região nordeste do país, relacionado à faixa etária e etnia de estudo. Para concatenar e unir esses dados, tanto do censo quanto os dados do SIM, a gente calculou a estimativa, em que a gente, através da população específica do sexo, da etnia e da faixa etária, a gente conseguiu fazer um número estimado de óbitos para cada 1 milhão de pacientes femininas na região nordeste do país. Além disso, para melhorar a visualização dessa estimativa e a visualização desses dados de uma maneira geral, a gente tabulou esses dados com o auxílio do Microsoft Excel e, por fim, plotou esses dados com o auxílio do GraphPad Prism versão 8.0.2, porque a utilização dos gráficos fica muito mais fácil para a gente analisar o perfil epidemiológico de DPP naquela região. Por fim, acerca da abordagem qualitativa, a gente utilizou e analisou os artigos indexados no PubMed e no Cielo de 2003 a 2024. Claro que a gente foi estratificando de acordo com os seguintes descritores: descolamento prematuro de placenta, obstetrícia e doenças placentárias. Acerca dos resultados em si, a priori nós temos um parecer geral do Brasil. E no Brasil a gente percebe que o sudeste de vermelho é a região que apresenta o maior número absoluto de casos, enquanto a nossa região de estudo, o Nordeste, é que apresenta o segundo maior número absoluto de óbitos relacionados a DPP. E falando um pouco mais da nossa região de forma específica, a priori nós temos a faixa etária. O gráfico da esquerda, o gráfico A, ele diz acerca da gente do número absoluto de casos, e o gráfico B é o número estimado para cada 1 milhão de habitantes. Sendo que em ambos os gráficos a gente percebe a perpetuação do perfil epidemiológico de óbitos, ou seja, as pacientes mais suscetíveis para DPP, para evoluírem a óbito na DPP, são justamente aquelas pacientes de 20 a 39 anos. Acerca da etnia, o gráfico da esquerda a gente percebe uma maior prevalência em pacientes pardas, em pacientes pretas e até mesmo em pacientes brancas. Porém, quando a gente realiza as estimativas, nós percebemos que a população mais suscetível é justamente a população não branca, ou seja, a população negra, que contempla as mulheres pardas e pretas, assim como as mulheres indígenas. Inclusive, as mulheres indígenas é um ponto de foco, porque, apesar de no número absoluto de casos elas só apresentem casos em 2020 e em 2023,
quando a gente faz a estimativa de acordo com 1 milhão de habitantes, a gente percebe que a população indígena ela vai ser a mais susceptível. Por fim, nós temos a escolaridade, em que nós observamos que na escolaridade a população mais acometida é justamente a população de 8 a 11 anos, ou seja, aquelas mulheres que têm ou o ensino médio incompleto ou o ensino fundamental completo. E essa escolaridade ela está de acordo com os artigos indexados no PubMed e Cielo, que dizem para a gente quanto menor a escolaridade da paciente, maior a chance dela evoluir a óbito por um possível DPP, seja por um acesso comprometido ao pré-natal, seja pelo diferente nível de escolaridade e o menor nível de informação. Para concluir esse trabalho, nós temos que a faixa etária mais acometida é justamente de 20 a 39 anos, tanto em número absoluto quanto na estimativa para cada 1 milhão de habitantes do sexo feminino. Além disso, a etnia mais acometida no número absoluto é parda, porém, quando a gente faz a estimativa, essa perpetuação continua e começa a surgir outras populações, como a população indígena. Então, a gente pode dizer que a população mais suscetível é a população não branca, ou seja, pacientes pretas, pacientes pardas e pacientes indígenas. Além disso, a escolaridade mais acometida é de 8 a 11 anos, ou seja, ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto, que diz para a gente que quanto menor o nível de escolaridade, maior a chance dessa paciente evoluir para um óbito causado por DPP, seja por uma dificuldade no acesso no pré-natal, seja por uma dificuldade e uma diminuta nível de informação dessa paciente. Além disso, o ponto-chave desse trabalho é justamente que, quando a gente entende o perfil epidemiológico dessa população suscetível a DPP, nós conseguimos traçar estratégias específicas de prevenção, justamente naquela população mais suscetível. Muito obrigado pela atenção de todos. E é isso.